A graça e a paz de Cristo seja com a sua vida, meu irmão, minha irmã. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 7. E hoje nós avançaremos um pouco mais, versículo 15, a partir do versículo 15. Eu pretendo chegar com você até o versículo 18. Eclesiastes 7, a partir do verso 15. E assim diz a palavra de Deus: tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos a bênção do Senhor nesse instante, ao meditarmos neste texto, que traz algumas dificuldades para nós, na sua interpretação. Por isso mesmo nós precisamos que o Senhor nos ajude a ser claros aqui na exposição da Tua Palavra, e sendo claros, os nossos irmãos também possam entender, sendo eu claro aqui na pregação da Palavra do Senhor, os meus irmãos possam entender o que o texto está dizendo e aplicá-lo à sua vida. Por isso precisamos, ó Deus, do Teu Santo Espírito, guiando o nosso coração. Precisamos do Teu Santo Espírito, dando-nos a instrução da Tua Palavra. Ajude-nos, em nome de Jesus. Amém. O assunto que esses versículos trazem para nós é sabedoria para viver em justiça. Deixa eu tirar essa correia aqui. Sabedoria para viver em justiça. Precisamos ser sábios para vivermos de forma justa. E eu confesso para você que essa é uma das passagens mais difíceis da Bíblia para a gente interpretar. Poucos textos, aliás, tem muitos textos na Bíblia que são difíceis de serem interpretados, mas este aqui particularmente, no livro de Eclesiastes, esse texto me deu muito trabalho. É um texto difícil da gente entender. Por isso que eu peço que você preste muita atenção em cada momento, em cada parte do que eu disser aqui. Você não perca a sua atenção, porque é importante a gente construir aqui o pensamento para entendermos então o texto e assim aplicá-lo à nossa vida. Então, quando Salomão ele apresenta aqui para nós aquilo que nós podemos chamar de paradoxo. O que é um paradoxo? Paradoxo é um fato que contraria a lógica daquilo que é ordinário. Por exemplo, aqui nós temos um paradoxo. Justos que perecem, e dá a entender que perecem cedo, morrem jovens. Praticando justiça, praticando o que é certo, eles morrem cedo. Enquanto perversos têm a sua vida prolongada, mesmo vivendo na perversidade. Por que isso é um paradoxo? Porque pela lógica, alguém que anda de forma justa na presença de Deus deveria ter uma vida mais longa. E um perverso não deveria durar muito tempo. Está fazendo coisa errada, não é mesmo? Se anda fazendo coisa errada, então tinha que morrer logo. Mas aqui nós temos um paradoxo. Pessoas justas que morrem na sua juventude, ou morrem mais cedo do que deveriam, ou aparentemente deveriam morrer, têm a sua vida encurtada, mesmo andando corretamente. Ao passo que perversos, que não merecem uma vida longa, mas têm uma vida longa, mesmo vivendo na perversidade. É um paradoxo, dá um nó na cabeça da gente isso, não é mesmo? Salomão começa dizendo: tudo isto vi nos dias da minha vaidade, né? Ou seja, nos dias da minha vida curta, nos dias da minha vida
fugaz. Há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. E isso é exatamente o oposto do que a gente espera nessa vida. Especialmente um mundo governado por Deus, um Deus que é justo, o Deus que é santo, o Deus que não erra nos seus atos. Então, pela lógica, não deveria ser assim. Justos deveriam ter uma longa vida e ímpios deveriam morrer cedo. Morrer quanto antes, de preferência nem existir. Né? O termo justo está associado à justiça, enquanto o termo perverso está associado à perversidade. E aqui a ideia de perversidade é algo criminoso, é um crime, algo desagradável, algo maligno. Então estamos falando aqui de criminosos. Pessoas que vivem no crime. Esse tipo de gente deveria ter a vida curta, o mais rápido possível, serem ceifados desse mundo, para não dar dor de cabeça para quem é justo, para quem anda certinho, quem faz tudo direitinho, né? Paga os seus impostos em dia, é caridoso, é bonzinho, é gentil. E aí? Então o pregador Salomão, ele diz: tudo isso vi nos dias da minha vaidade, mostrando assim o que ele constatou. Lembre-se, Eclesiastes e algumas partes dos livros dos Salmos, o livro de Provérbios, embora sejam em forma de poesia, esses livros são livros de sabedoria. E um livro de sabedoria, uma literatura de sabedoria, ela destaca constatações, aquilo que é constatado nessa vida. Não é promessa, não há promessa alguma nesses textos. Aqui são constatações. O que Salomão está dizendo é o seguinte: eu constatei isso na minha vida. Eu constatei isso nesse mundo. Justo que morre cedo e ímpio que demora para morrer. Tem vida longa, vivendo na sua impiedade. É uma constatação. E essa vida é cheia de constatações. Nós constatamos o tempo todo coisas que nós gostamos, outras que nem gostamos tanto, outras que até detestamos, mas nós constatamos essas coisas. E é o que Salomão está dizendo aqui, né? É uma literatura de sabedoria que nós devemos tomar cuidado. Salomão não está dizendo que todos os justos morrem cedo, e nem que todos os perversos morrem velhos. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que isso pode acontecer, e isso acontece. Você deve conhecer a história de algum jovem cristão que morreu na flor da juventude, era temente a Deus, exemplar. Você também já conheceu velhos perversos, homens malignos, perversos, homens maus, e na sua velhice, lá, caquético, se arrastando com aparelhos e chegando a 100 anos. Me vem à mente aqui Oscar Niemeyer, morreu com 103 anos. Um gênio da arquitetura. Mas quando você vai observando as obras e vai estudando as obras arquitetônicas dele, quem é da área aí sabe o que eu estou dizendo. Tem sempre uma pitada ou um relance ali de perversidade, de promiscuidade nas obras dele. É uma coisa impressionante, negativamente impressionante. Viveu 103 anos. São coisas que acontecem debaixo do sol, como diz Salomão. Mas agora vem o verso 16 e 17. E esses dois versículos em especial trazem para nós uma dificuldade, porque eles dizem assim: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Justo Salomão, que tanto exalta a sabedoria, justo Salomão, que o tempo todo está destacando que nós devemos optar pela sabedoria e correr e buscar a sabedoria, agora ele está dizendo: espera aí, não exagera não seja demasiadamente justo,
nem exageradamente sábio, por que você vai se destruir? Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Aí Salomão está dando a impressão para a gente o seguinte: misture um pouco as duas coisas. Seja um pouco justo e um pouco perverso. Faça uma misturinha aí, né? Faça uma mistura das duas coisas, né? Dá uma equilibrada na equação. Não fica tão nem lá nem cá, não seja tão exagerado. Fica no meio termo. Não é isso que ele está dizendo também não, tá? Mas à primeira vista parece que é isso que ele está dizendo para nós. Olha, você tem um pouquinho de perversidade nas suas ações, isso vai te ajudar, vai ser bom para você. Mas não exagera não. Só um pouquinho. E aí, daqui a alguns meses a gente chega lá, você vai ver no capítulo 10, abra comigo lá, Eclesiastes 10, versículo 1. Olha o que ele diz aqui. Qual mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Então, espera aí. Eu não posso pegar esses dois textos e dizer que um está contradizendo o outro. Eu não posso pegar o versículo 16 e 17 do capítulo 7 e dizer o seguinte: posso dar uma misturada nas coisas aqui. Não. Lá no capítulo 10, Salomão vai dizer: não. Imagine uma mosca morta caindo no perfume, no unguento do perfumista, do perfumador. Ele está lá fazendo tem um vaso cheio de perfume. E de repente cai uma mosca morta ali, pronto, estraga tudo. Eu não sei fazer perfume, mas eu sei fazer iogurte. E de vez em quando, uma formiguinha miserável consegue entrar ali na vasilha e estraga todo o meu iogurte. Né? Está no processo de fermentação ali, a formiguinha entrou, estragou tudo. Às vezes uma gota de água que não devia estar ali, eu perco tudo o meu trabalho. Troço enjoado de ser feito, mas é gostoso, vale a pena, garanto para você. Se você quiser, depois eu te passo a receita. Facinho de fazer. Se até eu consigo, você também vai conseguir. Mas o que o texto está dizendo para nós é o seguinte: um pouquinho só de perversidade, de estultícia, de malignidade no seu coração, bota a perder tudo, estraga tudo. Pense numa vasilha cheia de perfume, basta só uma mosquinha morta. A mosca é muito menor do que a vasilha de perfume e ela estraga tudo. Isso é para mostrar para nós como que o coração humano é depravado, como que o coração humano é podre, é estragado, como que nós, como eu falei na escola dominical agora há pouco, como que nós precisamos de salvação, de regeneração, de nova vida. Nós não precisamos de uma melhora, nós não precisamos de uma plástica espiritual, nós precisamos de transformação, uma mudança completa no nosso coração. Então, já de antemão eu digo para você, o versículo 16 e 17 não estão nos mandando fazer uma misturinha, dar uma equilibrada, não ser tão justo e nem tão perverso. Dá uma equilibrada na equação aí, dá uma misturadinha e vai ficar tudo bom. Não é isso que ele está dizendo. Não é isso que ele está dizendo, porque lá na frente, no capítulo 10, Salomão iria se contradizer. E na Bíblia nós não temos contradição. Então onde que está a contradição? Está no nosso entendimento. É a gente que precisa interpretar corretamente o texto. Agora eu acho que você está entendendo um pouco quando eu disse que eu tive muito problema em interpretar esse texto, muita dificuldade em interpretar esse texto. Fiquei um dia, mais ou menos, em cima desse texto, tentando interpretá-lo, deu trabalho. E eu quero apresentar isso para você agora. Vamos lá. Salomão, então, não está mandando a gente fazer uma mistura entre sabedoria e perversidade. Não. Essas coisas jamais se misturam. Preste atenção nos dois advérbios que temos aí no versículo 16. O advérbio demasiadamente e o advérbio exageradamente. Eles são a chave para nós entendermos o que Salomão está dizendo aqui. Ao contrário do que muitos pensam, ele não está fazendo um contraste
entre algo certo, né, o justo, e entre algo errado, a impiedade, e colocando-os como se fossem dois extremos. Ele não está fazendo isso também aqui, ele não está colocando um contra o outro e em extremos separados. Não, ele não está fazendo isso. Né? O que Salomão está fazendo então? A bem da verdade, o que Salomão está fazendo aqui é apontar para dois pecados: o pecado da autojustiça e o pecado da impiedade. Então, quando ele diz, não sejas demasiadamente justo, ele está falando, cuidado com a autojustiça no seu coração. E quando ele diz, não sejas também demasiadamente perverso, nem sejas louco, ele está dizendo, cuidado com a perversidade. Autojustiça e impiedade. Vamos entender os dois pecados aqui. No pecado da autojustiça, as pessoas se veem como justas. Mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou nessa penúria? Por que eu estou enfrentando essa enfermidade, essa aflição? Justo eu, que sou uma pessoa boa, não faço mal a uma mosca, nem a mosca lá do perfumista, que estragou o perfume dele, nem aquela mosca eu faço mal. Eu não faço mal para ninguém. Eu não desejo mal para ninguém. Eu nunca fiz nada de mal para ninguém. Será? Não, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa justa, eu ando nos caminhos do Senhor, eu oro todos os dias. Olha, eu faço como Daniel, 3 vezes por dia eu oro a Deus. Estou lendo a Bíblia o tempo todo. Estou pregando o Evangelho, estou fazendo tudo certinho. Eu sou uma pessoa boa, então por que Deus está permitindo isso acontecer na minha vida? É isso que Salomão está dizendo. Não sejas demasiadamente justo aos seus olhos. Não olhe para você e se veja como uma pessoa justa, com justiça própria. A única hora, o único momento em que você deve olhar para você como uma pessoa justa é se você estiver revestido com a justiça de Jesus. Se você foi justificado pelo Senhor Jesus, isso quer dizer, você foi perdoado, você foi salvo, e Ele está transformando o seu coração, preparando o seu coração para habitar com Ele na glória eterna, então aí a Bíblia chama essa pessoa de justa. Essa pessoa foi justificada. Aí sim. Se você tem essa certeza de que Jesus morreu por você, de que Jesus salvou você, de que Ele perdoou os seus pecados, então você pode se dizer, eu sou justo, não por mim. Eu não sou justo pela minha própria justiça. Eu sou justo pela justiça de Cristo. Eu estou revestido com a justiça de Cristo. Aí sim. Mas não é disso que Salomão está falando aqui. Ele está falando daqueles casos em que as pessoas olham para si e dizem assim, mas eu sou tão bonzinho. Eu procuro fazer certinho, eu conheço muito crente assim. E volta e meia, eu estou olhando para o meu coração e estou vendo que esse pecado ronda o meu coração. Nossa, essa semana eu agi direitinho. Ah, Deus vai me abençoar. Eu fiz tudo certinho. Ah, agora eu vou conseguir aquilo que eu tanto quero, porque Deus vai me ouvir. Agora eu posso orar, agora eu posso participar da ceia do Senhor com a cabeça tranquila, porque porque essa semana eu obedeci a Deus. Aquele pecado que sempre eu estou repetindo, caindo nele, essa semana eu não pequei, não caí naquele pecado. Ah, que bênção. Então essa semana, hoje, domingo, Deus aceitou o meu culto. Eu posso adorar o Senhor Deus, porque Ele vai aceitar o meu culto. Por quê? Porque durante a semana eu andei certinho. Ah, irmão, não pense assim não. Se eu e você fizermos tudo que é certo, fizermos certinho todas as coisas, não estamos fazendo nada mais que a nossa obrigação. Não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação.
Por isso nós não merecemos bênção alguma. Se eu estou fazendo aquilo para o que eu fui designado a fazer, não mereço nem aplauso, não mereço nem agradecimento. Que dirá as bênçãos de Deus? O Senhor Jesus falou isso. Se vocês fazem tudo que é mandado vocês fazer, vocês não estão fazendo nada mais do que obrigação, vocês são servos inúteis. Ele não falou que são servos úteis, são servos inúteis. Porque estamos fazendo somente aquilo que foi determinado para a gente fazer e pronto. Ah, meus irmãos, isso é um soco no orgulho da gente, não é mesmo? A gente que gosta de exibir as coisas certas que a gente faz como um troféu, a gente escuta isso, é uma pancada bem dada, um murro bem dado no meio do nosso nariz, né? Coisa horrível. Coisa horrível. Então Salomão está dizendo, cuidado com a autojustiça. Você não é abençoado por Deus porque você é justo. Mas Deus te justificou em Cristo Jesus. E porque Ele te justificou em Cristo Jesus, Ele revestiu você com a justiça de Jesus, todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos do Senhor na região celestial, como diz Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo são dadas a você. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou com ele, com seu filho, não nos dará graciosamente todas as coisas. Observe que as bênçãos de Deus reservadas para os filhos de Deus dependem de Jesus. Não dependem da nossa obediência. Dependem da obediência de Jesus. As bênçãos que você e eu recebemos de Deus, foi porque Ele nos salvou em Cristo Jesus. Não foi porque nós somos merecedores de coisa alguma. Aliás, a única coisa que a gente é merecedor é da condenação eterna, é do inferno. Não é de salvação. Vai comigo, vai. Respira fundo. Todo mundo vai? Esse ar que você acabou de puxar para o seu pulmão, você não merece nem isso. Você e eu não merecemos isso. Que isso, pastor? Mas eu sou uma pessoa tão boa. Para com isso, meu irmão. Para com essa autojustiça. Não sejas demasiadamente justo aos seus olhos. Não pense que é por causa disso que Deus vai te abençoar. Porque essa autojustiça, essa justiça própria no nosso coração, nos faz soberbos, nos faz arrogantes, nos faz voltar contra Deus, em vez de para Deus. Nos coloca contra o Senhor, nos faz levantar o nariz, arrebitar o nariz e dizer, Senhor, eu quero a tua bênção, porque eu mereço. E tem alguns imbecis que ensinam por aí, que você tem que pôr Deus contra a parede, porque Ele prometeu, Ele vai ter que cumprir. Você tem que pôr Deus contra a parede, esfregar na cara dele a palavra dele, porque Ele prometeu. Não tem coisa mais ímpia para se dizer do que isso. E pior do que esses imbecis, tem muitos outros imbecis que o seguem. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Mas, do outro lado, junto a esse pecado da autojustiça, vem o pecado da impiedade. O que é o pecado da impiedade? É quando a pessoa solta o freio da sua vida e vive do jeito que bem entende, não se importa com Deus, vive sem se importar com o juízo final, vive sem se importar com a vontade de Deus, com a honra de Deus, não está nem aí. Vive toda sorte de perversidade, toda sorte de promiscuidade, toda sorte de impiedade. Essa pessoa vive desobedecendo. Impiedade significa desobediência. Piedade é obediência, impiedade é desobediência.
O impiedoso, a pessoa que vive na impiedade, está pecando e não está nem aí se está pecando ou não. Ele não se importa se ele está ofendendo a Deus, se está ofendendo ao próximo. Ele não está nem aí para isso. Ele peca e peca sem a menor cerimônia, sem a menor dificuldade. Enquanto a pessoa que peca por autojustiça se vê como merecedora das bênçãos de Deus e se vê como alguém que Deus tem que abençoar porque ele está andando certinho, o ímpio está nem aí, nem se importa com isso. O ímpio pouco se importa se ele está sendo ofensivo a Deus. Ele levanta e já levanta maquinando pensamentos pecaminosos. Ele dorme sem confessar seus pecados. Aliás, confessar para quê? Se ele não vê pecado nenhum na vida dele. Observe que os dois, tanto a pessoa com autojustiça quanto o ímpio, o impiedoso, o ímpio, né? Os dois não se veem como pecadores. O que tem autojustiça se vê como justo, como bom. E o ímpio, o que vive na impiedade, não está nem aí se está pecando ou não. Pouco se importa com isso. Os dois estão na mesma barca, os dois estão na mesma situação diante de Deus. E é disso que Salomão está dizendo: não faça nenhuma coisa nem a outra. Por que te destruirias a ti mesmo? Por que morrerias fora do teu tempo? E aí no versículo 18, ele encerra dizendo: bom é que retenhas isso e também daquilo não retires a mão. Ou seja, pois quem teme a Deus de tudo isso sai ileso. Opa, então essa frase final aqui do versículo 18, ela corrobora com tudo que eu disse para você. Observe, ele diz assim: pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Então são coisas que causam lesões a nós, são coisas que nos lesionam, que fazem mal para nós. Mas se eu temer a Deus, eu não viverei dessa forma. Eu não serei uma pessoa cheia de autojustiça e também não serei ímpio. Não viverei na impiedade. Essa frase final do versículo 18 lança luz a tudo que nós estamos dizendo. Então, quando ele diz: bom é que retenhas isto e daquilo não retires a mão, ele está dizendo o seguinte: não caia na besteira de ser da autojustiça, mas também não caia na besteira de ser um ímpio. Não seja justo de acordo com a sua justiça. Mas também não, já que você não vai conseguir ser justo por causa da sua justiça, a sua justiça é insuficiente para agradar a Deus, então não diga assim: já que eu não vou conseguir mesmo, jogo tudo para o alto e vou viver do jeito que eu quiser, então vou viver da impiedade. Não faça isso. É isso que ele está dizendo para nós. Não vá nem por um caminho, nem por outro. Porque a bem da verdade não são caminhos opostos. A bem da verdade são o mesmo caminho. O caminho do pecado, o caminho da destruição, o caminho da perdição. Compreendeu? É isso que ele está dizendo para nós. Mas eu quero chamar a sua atenção para o final do versículo 18. Pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. A nova versão transformadora, uma versão da Bíblia chamada NVT, nova versão transformadora, ela traduz esse versículo assim: preste atenção a estas instruções, pois quem teme a Deus evita os dois extremos. Embora aqui autojustiça e impiedade pareçam ser extremos, eles não são extremos. São dois pecados que você sai de um e cai no outro.
Se você não estiver em Cristo, se você não estiver revestido com a justiça de Jesus, se você não estiver envolto pela santidade, pela pureza do sangue de Cristo Jesus, entenda, ou você vai para o caminho da autojustiça, ou vai para o caminho da impiedade. E os dois vão dar no mesmo lugar, inferno, condenação eterna. Então, se você é uma pessoa que traz ao seu coração essa ideia de que, não, eu vou obedecer a Deus direitinho, vou fazer tudo certinho, e Deus vai me abençoar. Ou então, se você é daqueles que diz assim, se Deus achar que eu mereço, ou eu vou fazer por merecer, porque afinal de contas, essa semana eu ouvi isso de um crente, ou pelo menos se dizia crente. Pastor, porque a gente tem que fazer por merecer as bênçãos de Deus, né? Aí eu pus ele para pensar um pouquinho, se você merece alguma bênção de Deus, então já não é mais bênção, é pagamento. Não é? Que empregado chega no final do mês para o patrão e diz assim, patrão, por favor, me pague. Não, você pode chegar para você, patrão, a não ser por educação, né? O por favor é uma forma de educação. Não, mas ele não está fazendo favor nenhum para você. Pagar você é o dever dele, porque você mereceu, você trabalhou um mês inteiro para aquilo. É que a gente usa o por favor por educação, né? Quem é educado usa, né? Por favor, dá para o senhor fazer o pagamento esse mês que eu estou precisando. Já venceu, eu preciso receber. Né? Tudo bem. Agora, ele não vai dizer, se ele disser para você assim, eu acho que você não merece receber o seu salário esse mês. Está errado. Deus não olha para você e diz assim, Marcos, você fez por merecer, filho, eu vou dar a bênção para você. Sabe por quê? Porque se eu fizer tudo certinho de acordo com a vontade de Deus, não fiz nada mais que minha obrigação. Como já disse agora há pouco. Evite esses dois pecados. Esses dois pecados seguem na mesma direção. A autojustiça ou a impiedade, aquela vida largada, entregue ao pecado. Cuidado com isso. Philip Hayek, comentando esse versículo, ele diz o seguinte, temer a Deus significa venerar Deus, adorar Deus. Eu sei que por aí tem algumas pessoas que gostam de fazer distinção entre adoração e veneração em relação a Maria, né? Não, eu não adoro Maria, eu venero Maria, porque veneração é diferente de adoração. É a mesma coisa. É 6 Então, veja bem, temer a Deus significa venerar Deus. Significa saber que Ele é Deus e que nós não somos. Nós somos apenas meros mortais. Significa admirá-lo por sua beleza majestosa. Significa respeitá-lo por seu poder maravilhoso. Ter o temor verdadeiro e apropriado de Deus nos ajudará a não sermos farisaicos, ou seja, fingidos, hipócritas. Autojustiça. Saberemos que Deus nos vê como realmente somos e não nos ensinará, e isso nos ensinará a não fingir ser algo que não somos. O temor de Deus também nos impede de levar uma vida perversa, pois quando entendemos a sua santidade, a santidade de Deus, a última coisa que queremos é cair sob o seu julgamento. Um crente de verdade, um verdadeiro filho de Deus, alguém que foi salvo por Cristo, de fato, alguém que foi convertido a Cristo, de fato, essa pessoa diz assim, eu não tenho justiça nenhuma em mim, mas justo você, mas você é um homem bom, você é uma pessoa boa, você faz o bem a todo mundo, você é gentil com todo mundo. O crente vai dizer assim, eu não estou fazendo nada mais que minha obrigação. Aliás, essa é a obrigação de todo mundo, não é só do crente não. Mas eu, como crente em Cristo Jesus, fui capacitado pelo Espírito Santo para ser assim. Eu tenho o poder do Espírito Santo na minha vida para agir dessa forma, por isso eu estou agindo dessa forma. Mas não sou bom. Eu não sou bom.
A única bondade que há em mim foi aquela que Jesus Cristo colocou no meu coração. E é por isso que eu não me entrego ao pecado. Porque uma vez que eu fui salvo pela graça de Deus, sem merecimento algum da minha parte, eu fui salvo pela bondade de Deus, a única coisa que eu quero nessa vida é agradar a esse Deus, é trazer alegrias ao coração dele, por meio de uma vida obediente. E quando eu peco, eu peço perdão a Deus, eu me arrependo, peço perdão e volto à comunhão com Ele. Porque a coisa mais preciosa para mim nessa vida é minha comunhão com Deus. Esse é o crente verdadeiro, que vê que ele não merece nada da parte de Deus, nada a não ser o inferno, a não ser a condenação, mas tudo de bom que ele recebe de Deus é bênção de Deus na sua vida, é graça de Deus na sua vida. Esse crente também vai evitar o pecado, vai afastar-se do pecado, porque sabe que o pecado desagrada a Deus. Ele não vai fazer isso para ser mais santo, para ser mais puro, porque toda a pureza de que ele necessita, ele já recebeu em Cristo Jesus. Ele vai fazer isso por amor, é uma obediência amorosa, não uma obediência penosa. Ah, mas agora eu sou crente, agora eu não posso mais fazer isso. Ah, agora eu sou crente, eu não vou fazer isso. Aí ele fala até com um tom, né, de penúria. Ah, não dá mais para fazer isso, porque agora eu sou crente. Não, ele vai dizer assim, eu não faço mais isso, eu não quero mais isso para a minha vida, porque isso desagrada a Deus. E o meu prazer é agradar a Deus, é viver para a glória de Deus. Esse é o crente verdadeiro. Aplicando esses versículos aqui para nós, trazendo mais algumas aplicações desse versículo para nós, quero chamar a sua atenção novamente para o versículo 15, quando Salomão fala dos seus dias de vaidade, da minha vida de vaidade. O que ele está fazendo aqui é ressaltando a realidade dessa vida, que é vaidade, vapor. Lembra que a palavra vaidade em Eclesiastes significa vapor? Aquela fumacinha que sai da nossa boca no dia frio. Você não consegue pegar aquilo, ela desaparece rapidinho. A nossa vida é isso, é um vapor. É um vapor que sai da nossa boca e vai embora. E ele está contrastando com a eterna glória, com a eternidade. Ter essa verdade diante de nossos olhos e pulsando em nosso coração nos livrará do engano de pensarmos que há justiça em nós para não sofrermos injustiça nenhuma. Nos livrará do engano de pensar que estamos sendo injustiçados pelas pessoas, justo nós que somos pessoas tão boas. Não. Eu vou olhar para a minha vida e vou ver o seguinte: eu sou um pecador que foi alcançado pela graça de Deus. Eu sou um pecador que depende desesperadamente da misericórdia de Deus. Eu sou um pecador que sozinho, por mim mesmo, eu não consigo fazer nada de bom. E até o que eu consigo fazer de mais ou menos bom, fica estragado por causa do meu pecado. Sabe aquela lenda do alquimista? Aquele homem que tudo que ele tocava virava ouro? Nós somos uns alquimistas ao contrário. Tudo que a gente toca, a gente deixa contaminado pelo pecado, porque nós somos pecadores. Tudo que a gente toca, toda a nossa vida, tudo que a gente toca, a gente estraga por causa do nosso pecado. Não tem bondade em nós, irmãos. Até mesmo quando nós sofremos uma injustiça, até mesmo quando alguém age com maldade para conosco e nos faz uma injustiça, nós deveríamos... Por favor, alguém fecha a porta aqui, por favor. Nós deveríamos, de alguma forma, nós deveríamos entender que a nossa injustiça recebeu exatamente essa injustiça. Porque nós somos injustos, nós somos pecaminosos, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Não há ninguém bom nesse mundo.
Apague do seu vocabulário aquela frase: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Apague isso, tire isso da sua vida. Não existe pessoa boa nesse mundo. Todos nós somos maus. A Bíblia diz que todos nós somos corruptos, todos nós somos corrompidos, todos nós somos depravados espiritualmente. Não, pastor, não sou tudo isso não, capaz mesmo. É porque a gente gosta de se comparar com um bandido lá fora, né? Com um marginal. Preste atenção. Compare a sua justiça com a justiça de Deus. Dá para comparar? Essa verdade, ela arrebenta o nosso coração, porque ela mostra para nós que só há uma justiça que pode nos garantir diante de Deus. É a justiça de Deus em Jesus Cristo. Então, quando você sofrer alguma injustiça, alguma maldade de alguém, ou passar por alguma dificuldade na sua vida, alguma luta na sua vida, só peça a Deus o seguinte: Senhor, me dá força e me dá paciência para passar por isso, para que eu entenda o que o Senhor está querendo mostrar para mim, o que o Senhor está querendo mudar na minha vida. Só me dá sabedoria para isso. E se o meu coração de alguma forma pensar que eu estou sendo injustiçado, Senhor, me repreenda, não me deixa pensar assim. Eu sou pecador. Eu vivo num mundo pecador, eu vivo num mundo caído no pecado. Eu vivo cercado por pecadores. Sou um deles. Então, Senhor, tira de mim toda autojustiça e coloque em mim somente a justiça de Jesus, porque somente a justiça de Jesus me garantirá diante do Senhor. Não fique reclamando as injustiças que você tem sofrido, porque de certa forma, qualquer injustiça que a gente sofrer nesse mundo, a gente merece. Estou falando das injustiças, tá? Qualquer injustiça que a gente sofre nesse mundo, de alguma forma a gente merece aquela injustiça. Que também nós somos pecadores. Não estou dizendo para você não fazer nada diante da injustiça. Não estou dizendo para você ficar ali passivo, recebendo a pancada. Não estou dizendo isso. Estou dizendo para você o seguinte: enquanto você estiver passando por isso, não se gabe de ser justo porque você não é. Não se gabe de dizendo que você é bom, que você é puro, que você é bonzinho, porque você não é. No seu coração, no meu coração, nós abrigamos pecados horríveis. Pecados que Deus detesta. Nós não somos bons. Eu posso parecer bom aos seus olhos. Você olhando, conversando comigo. Mas o pastor Olivar é uma pessoa tão boa. É um homem tão justo. Para você eu posso parecer essa pessoa. Mas Deus, que olha para o meu coração e vê quem eu sou, de fato, Ele sabe o que está aqui dentro do meu coração. E ele pode olhar para mim e dizer assim: você não é justo. Mas eu quero você justo. Eu vou revesti-lo, eu vou cobri-lo com a justiça do meu filho. Para que então eu possa te aceitar a minha presença. Nesse mundo veremos o tempo todo coisas ruins acontecendo, justos sofrendo e ímpios vivendo regaladamente. Sempre foi assim, sempre veremos pessoas assim. Também veremos justos sendo abençoados. Veremos pessoas que andam de forma correta, colhendo os frutos da sua justiça, do seu comportamento correto. Assim como veremos criminosos, bandidos, injustos, ímpios, padecendo e sofrendo por causa das suas escolhas.
também veremos isso. Mas tome cuidado, não seja cheio de autojustiça e nem de impiedade. Fuja desses dois pecados. Busque a justiça de Jesus. Só essa que importa. Este mundo é um mundo caído e pecaminoso. Não dá para esperar coisas boas provindas de um mundo assim. Não dá. O mais provável é vermos justos sendo perseguidos e até assassinados, como aconteceu, por exemplo, com Abel. Por que Abel foi morto por seu irmão Caim? Porque Abel foi lá e deu um tapa na cara dele e fez alguma injustiça? Não. Porque Caim ficou cheio de inveja e de ciúmes, por Deus ter aceito o sacrifício de Abel e não ter aceito o sacrifício de Caim. Lembro também de Nabote. Não sei se você já leu a história de Nabote. Ele tinha uma vinha do lado do palácio do rei Acabe, marido de Jezabel. Acabe era um frouxo. Era um frouxo, perdão da palavra, mas era um homem frouxo. Quem mandava na casa dele era Jezabel. Ela fazia o que queria, era uma perversa. Ela ficou tão conhecida por sua perversidade que lá em Apocalipse ela é descrita como a pior das prostitutas que já passou pela face da terra. Mas um dia Acabe, o rei Acabe, ele olha a vinha, né? Nabote tinha uma vinha, uma plantação de uvas, e ali ele viu aquela vinha, ficou todo impressionado com ela. Aí ele chegou para o Nabote e falou: eu quero comprar a sua vinha. Ele falou: eu não posso vender, rei. Essa vinha é herança que eu recebi da minha família, eu não posso vender a herança. E diferentemente de hoje em dia, que as pessoas vendem a sua herança tranquilamente, antigamente não era assim. Para uma propriedade sair de uma família, 50 anos depois ela deveria voltar para aquela família. Então não vendia definitivamente. E Nabote cuidou disso. O que o Acabe fez? Deitou na sua cama e ficou dodóizinho, choramingando, chorando. Agora você entende por que eu chamei ele de frouxo. Aí veio a Jezabel. Por que você está chorando? Porque eu queria a vinha do Nabote, ele não deu para mim. Parece uma criança birrenta. Jezabel mandou matar Nabote. Matou Nabote e falou assim: ó, rei, olha lá, a vinha é sua agora, pode ficar com ela. Dá raiva umas histórias dessa, né? Puxa vida, quanta maldade. Eu tenho certeza que você coleciona histórias assim. Todos nós sabemos de muitas histórias assim. E de Estevão, primeiro mártir da história da igreja, Estevão. Qual foi o crime de Estevão? Dizer que Jesus estava vivo, dizer que ele seguia o Senhor Jesus. Ele foi apedrejado pelos religiosos, né? Mas olhar para a glória de Deus, para a glória eterna, também nos ajudará a não cairmos no engano do nosso coração com a autojustiça e também a não nos entregarmos à impiedade. Isso afetará completamente a forma como nos relacionaremos com as pessoas. Não seremos hipócritas, fingindo ser mais justos do que somos, ou gostaríamos de ser, e nem teremos também essa justiça própria que nos faça sentir que somos merecedores de alguma coisa boa. Também não nos descambaremos para a impiedade, alegando que não há vantagem alguma em viver de forma justa, pois uma vez que justos morrem cedo e perversos têm vida longa, então para que eu vou ficar nessa vida vivendo de forma justa? Eu vou viver do jeito que eu quiser viver, sem regra alguma. Viver sob a justiça de Jesus me livrará desses pecados. Em vez disso, nós seremos humildes e sinceros diante de Deus. Aceitaremos tanto dias de prosperidade como dias de adversidade, como Salomão disse lá nos versículos anteriores, né? Há dias de alegria, de paz, de prosperidade, mas há dias também de adversidades.
Olha o verso 14. No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera que Deus fez tanto esse como aquele. A vida é assim. Haverá dias na sua vida que você vai acordar feliz e vai estar tudo bem, tudo vai dar certo. E haverá dias na sua vida que não vai dar nada certo, uma coisa atrás da outra, dando errado e bagunçando a sua vida. Confie em Deus. Confie em Deus. As coisas perderam o controle para você, mas para Deus não. E Deus te manda tanto dias de prosperidade quanto dias de adversidade. Deus te manda tanto dias de saúde como dias de enfermidade. Ah, pastor, mas parece que do lado de cá Deus está mandando mais coisa ruim do que coisa boa. Deus não manda coisa ruim para pecadores. Em se tratando de pecadores, Ele manda coisas justas, o que eles merecem. Em se tratando de pecadores, Deus manda misericórdia, coisa que pecador não merece. Confia no Senhor. Siga em frente, confiando no cuidado dEle. E não se esqueça. Isaías 64, verso 6. A sua justiça, a minha justiça, os nossos atos de justiça própria não passam de trapos de imundícia diante de Deus. Coisa sem valor, coisa nojenta aos olhos de Deus. A única justiça que pode garantir você diante de Deus é a justiça de Jesus. Que Deus assim te abençoe. Amém.